Olá pessoal, aqui é a professora Fabiana, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de vetores e geometria analítica. Nós vamos começar hoje a nossa segunda aula da edição nova do curso VGA Unidade 1. O tópico desta aula será operações elementares e matrizes escalonadas. Bom, vamos começar com operações elementares. Existem três operações que a gente aplica nas linhas de uma matriz, que elas são chamadas de operações elementares. São elas: multiplicar a linha R por um escalar não nulo, ou seja, eu posso multiplicar a linha de uma matriz por um número não nulo. Nós vamos denotar essa operação com esta notação, olha só. LR vai ser substituída, com essa setinha aqui eu estou informando isso, vai ser substituída por alfa vezes LR. Então, eu multipliquei a linha R por alfa. Esse L significa a operação que está sendo aplicada na linha. A segunda operação é permutar duas linhas. Então, aqui com essa notação, nós estamos informando que a linha R e a linha S estão sendo permutadas, trocadas de lugar. E a terceira operação é somar a uma linha o múltiplo de outra linha. Nesta notação, a linha R está sendo substituída por linha R mais alfa vezes linha S. Observa que a notação da operação 1 e da operação 3, que a seta usada tem só uma ponta, e na operação 2, a gente colocou duas pontinhas para informar que eu estou permutando, trocando de lugar. E na que tem uma ponta só, eu estou substituindo a linha R por novos números, por novos valores que são dados por esta operação. Quando a gente aplica uma operação elementar em uma matriz A, por exemplo, você vai dar origem a uma nova matriz, que eu vou chamar de B, e nós vamos dizer que A e B são equivalentes por linha. E isso será denotado desta forma, com esse tio entre A e B. Então, esta notação que nós estamos vendo aqui, nós vamos ler A é equivalente por linhas a B. Isso significa que você aplicou operações elementares nas linhas de A e deu origem a uma nova matriz que nós estamos chamando de B. Nós podemos aplicar mais de uma operação elementar e fazer aqui uma sequência de matrizes equivalentes. Por exemplo, A é equivalente por linhas a B1. Se eu continuar aplicando operações elementares em B1, eu vou encontrar uma B2. Então, B1 é equivalente por linhas a B2. E você continua esse processo até chegar numa matriz BK. E aplica uma operação, e eu vou chamar agora de B. Então, eu posso dizer que essa matriz inicial é equivalente por linhas à matriz final. Então, posso ter entre duas matrizes uma sequência de operações elementares que foram aplicadas. Vamos ver um exemplo para a gente aprender como executar essas operações elementares. Então, aqui nós temos uma matriz A, e nós vamos aplicar três operações elementares que estão aqui descritas nos itens A, B e C. Então, no item A, nós vamos trocar a linha 1 de acordo com essa operação, 1 sobre 2 vezes linha 1. Bom, a linha 2, ela não vai ser alterada, o resultado está aqui, Então, observe que a linha 2 é 3, 1 e 7, continua sendo 3, 1 e 7. Olha o símbolo que eu usei entre as duas matrizes. Essa matriz inicial aqui é a A, e essa final é a matriz obtida com a operação. Entre elas, eu coloquei o símbolo de equivalente por linhas. Como que a gente consegue esses números que estão aqui na primeira linha desta matriz obtida? A gente vai conseguir com a operação que foi descrita, que está mandando multiplicar por 1 sobre 2 a linha 1. Eu coloquei aqui todos os elementos da linha 1, e agora é como uma substituição lá nas funções. Quando vocês estudaram funções que tinham que encontrar uma imagem correspondente a algum valor do domínio, é a mesma coisa. Então, olha só, eu tenho o valor 2 na linha 1. Eu vou usar esse número 2 aqui no lugar desse L1.
Então, eu vou ficar com 1 sobre 2 vezes 2, que deu 1. Então, o novo valor é esse 1. O próximo elemento que está na linha 1 e coluna 2, ele vai ser obtido com o valor correspondente da coluna 2, que é o número 1. Então, olha só, esse 1. Então, eu estou com 1 sobre 2 da operação vezes o elemento da L1, que é o número 1. Então, eu tenho como resultado 1 sobre 2, que é o que a gente colocou aqui. E por último, eu tenho novamente o número 1, e você vai aplicar a operação 1 sobre 2 L1. Então, 1 sobre 2 vezes o número 1 deu origem a 1 sobre 2. E aqui está o resultado. Vamos ver o próximo exemplo para ver se isso ficou realmente claro. A matriz é a mesma, mas agora a operação é permutar a linha 1 com a linha 2. Essa aqui eu nem fiz tabela, porque nós vamos trocar de posição os termos correspondentes. Então, 2 troca de lugar com 3. Então, trocou. Aí, na coluna 2, 1 troca de lugar com 1. E na coluna 3, 1 troca de lugar com 7. E deu origem aí à nova matriz. Agora, a última operação. Nós vamos trocar a L2 pelo cálculo L2 menos 3 sobre 2 vezes L1. Então, a nova operação está aqui. Aqui eu listei todos os elementos de L1, todos os elementos de L2. E nós vamos agora fazer a substituição aqui para encontrar os novos elementos que vão ficar aqui na L2. Note agora que a primeira linha mantém os seus valores. E o que vai mudar agora é a linha 2. Então, nós temos, linha 2 é o número 3. 3 sobre 2 vezes o L1. O L1 vale 2. Então, substituiu e deu 0. Aqui está o 0. Em seguida, passa agora para a coluna 2. Então, os números são esses. L1, o L2 vale 1. 3 sobre 2 vezes o L1, que vale 1 também. Então, deu menos 1 sobre 2. E aqui, na terceira coluna, os valores são 1 e 7. Então, quando você fizer L2 menos 3 sobre 2 L1, você vai ter 7 menos 3 sobre 2 vezes 1. E o resultado vai ser 11 sobre 2. Eu vou repetir esse cálculo aqui com vocês, para isso ficar bem claro. Então, olha só. Nós vamos lá pegar a matriz dada, que é 2, 3, 1, 1, 1, 7. E você sabe que a operação é L2 menos 3 sobre 2 vezes L1. É a operação que você vai aplicar na linha 2. É o que você vai substituir a linha 2 por esse cálculo. Então, vamos lá. Então, essa matriz aqui vai ser equivalente a primeira linha não vai alterar, vai continuar com os mesmos valores. Agora, eu vou encontrar o novo valor que vai substituir esse 3. Então, quando eu venho aqui, L2, ele vale, nessa coluna 1, vale 3. Então, eu tenho 3 menos 3 sobre 2, que multiplica o L1, que é 2, aqui nessa posição, 2 eu corto com 2, então vai ficar 3 menos 3, que vai ficar igual a 0. Então, eu já achei aqui o meu primeiro valor. Agora, vamos para a segunda substituição. Eu nem vou escrever isso aqui novamente, eu queria escrever aqui embaixo, mas como tem essa matriz aqui, vamos lá, como se eu estivesse continuando aqui, tá? Então, agora o número que vai substituir esse número 1. Vou fazer a substituição aqui novamente nessa regra que a gente está usando. Então, eu tenho 1 do L2 menos 3 sobre 2 vezes 1 do L1. Então, eu estou com 1 menos 3 meios. Tiro o mínimo múltiplo comum, que é 2. 2 dividido por 1, 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1 vezes 3, 3. 2 menos 3 dá menos 1. Menos 1 sobre 2. Então, estou aqui com menos 1 sobre 2. E, por último, o último valor vai ser... Agora, o meu L2 vale 7. Então, eu estou com 7
menos 3 sobre 2 vezes L1. O L1 é 1. Então, eu tô com 7 menos 3 sobre 2. Então, eu vou tirar o mínimo, que é 2. 2 vezes 7, 14, menos 3, que vai ficar 11 sobre 2. Então, aqui está 11 sobre 2. Então, aqui está a nossa matriz equivalente por linhas à matriz dada, matriz A, certo? Ficou um pouco bagunçado, mas voltem o vídeo, revejam e façam aí vocês para fixar tudo isso. Bom, essas operações elementares, elas também podem ser aplicadas nas colunas da matriz. Quando isso acontecer, nós vamos trocar essa letrinha L por C, para ficar mais informativo. Então, essa operação, por exemplo, CR é substituído por alfa CR, quer dizer que nós estamos atuando na coluna CR, tá? Existe, pessoal, uma classe de matrizes chamadas de matrizes elementares. Elas são obtidas a partir da identidade, da matriz identidade, com uma única operação elementar. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui nós temos E1, que é a matriz que foi obtida da matriz identidade de ordem 3, através da permutação do L1 com L3. Nós temos aqui a matriz E2, que foi obtida da matriz identidade de ordem 3, substituindo a linha 2 por beta vezes linha 2, para dar origem aí a esta linha. E por último, nós temos a matriz E3, que foi obtida substituindo a linha 2 por linha 2 mais beta vezes linha 3. Então, nós pegamos a identidade, aplicamos essa operação e demos origem aí à matriz E3. Essas matrizes elementares que são obtidas com uma única operação elementar, fica bem claro que é muito fácil você voltar para a identidade. Ou seja, toda operação elementar possui uma operação que desfaz o seu efeito. Então, por exemplo, vou voltar aqui só para mostrar para vocês um exemplo. Essa matriz E2, que ela foi obtida multiplicando o L2 por beta. Se eu pegar essa matriz E2, como que eu consigo encontrar a identidade a partir da E2? Basta eu dividir a linha 2 por beta. Aí eu volto na identidade. Isso vai poder ser feito para todas as operações elementares. Então, nós listamos aqui, ó. Quando eu permuto o LI com LJ, eu desfaço permutando novamente o LI com LJ. Quando eu multiplico o LI por alfa, eu desfaço dividindo o LI por alfa. E quando eu pego o LI e troco por LI mais alfa LJ, eu consigo desfazer pegando o LI e subtraindo o alfa LJ. Bom, se A e B são matrizes equivalentes por linha, é possível a gente escrever o B como um produto de matrizes elementares correspondentes às operações elementares que foram utilizadas para transformar o A em B. Esse resultado está sendo descrito aqui no teorema 2.2 e no corolário 2.3, e esses resultados eles são fundamentais para a gente chegar num outro teorema que é muito importante, que diz o seguinte: o determinante do produto de matrizes, determinante de A vezes B, é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. E esses dois resultados também são importantes, são fundamentais para a gente encontrar a inversa de uma matriz. Todos esses dois assuntos nós vamos estudar ainda daqui a pouco, em aulas seguintes. Bom, nós temos aqui um exercício para vocês praticarem as operações elementares, né? Isso é fundamental para o nosso estudo, que fique bem claro como aplicar as operações elementares na matriz. E vamos seguir aí para um grupo de matrizes importantíssimas, que são as matrizes escalonadas. As matrizes escalonadas são as principais ferramentas para a gente resolver os sistemas de equações lineares, com números grandes de incógnitas e equações, e também números pequenos, como a 2 por 2. A matriz, o sistema de equações lineares de duas equações, duas incógnitas, já foi muito explorado no ensino médio, que vocês já estudaram com as técnicas de adição e substituição. Porém, essas técnicas novas que nós vamos aplicar aqui, elas também se aplicam aos casos mais simples.
E eles são fundamentais para resolver os casos onde nós temos um grande número de equações e um grande número de variáveis. Bom, vamos começar entendendo o que são matrizes escalonadas. As matrizes escalonadas, elas também podem ser chamadas de matrizes escadas, e elas possuem características muito especiais. A primeira delas é o seguinte: se essas matrizes tiverem linhas compostas inteiramente por zeros, essas linhas nulas, elas ficam sempre no final da matriz. Elas nunca antecedem uma linha não nula. E segundo, que eu vou traduzir o que está escrito aqui para vocês. Segundo, quando você compara duas linhas, que eu estou chamando de linha R e de linha S, o primeiro elemento não nulo da linha de cima, ele vem sempre numa coluna que antecede a coluna do primeiro elemento da linha de baixo. Eu vou fazer um desenho aqui para ficar mais fácil esse item 2. Então, quando eu comparo duas linhas, por exemplo, A, B, C, 0, D, E, 0, 0, F. Olha só, quando eu comparo duas linhas, o primeiro elemento da linha de cima vem sempre antes, numa coluna que antecede a coluna do primeiro elemento da linha de baixo. Agora, se eu comparar a primeira com a terceira, isso também acontece. Ó, o primeiro elemento não nulo é o A e aqui o primeiro elemento não nulo é o F. Então, essas duas propriedades aqui juntas, essas duas condições juntas, elas vão garantir esse formato de escada para a matriz, de onde vem esse nome característico. E esse primeiro elemento não nulo de cada linha, ele é importante e até ganha um nome especial, ele é chamado de pivô. Vejam aqui alguns exemplos. Nós temos aqui um grupo de matrizes que são todas escalonadas, ou matrizes escadas. Note o seguinte, ó, as que têm linhas nulas, essas linhas nulas estão abaixo das linhas não nulas. A segunda condição é satisfeita em todas elas. Quando você compara duas linhas, o elemento da linha de cima está sempre numa coluna que antecede a coluna da linha de baixo. Isso acontece em todas as matrizes, certo? Agora, esses aqui do exemplo 2.10 não são matrizes escalonadas. Observem que a letra A tem uma linha nula entre linhas não nulas. A letra D tem uma linha nula iniciando a matriz. A letra B, quando você compara o primeiro elemento não nulo, compara o pivô da linha 1 e o da linha 2, eles estão na mesma posição, não pode. E aqui o pivô na letra C, o pivô da linha 1 vem depois que o pivô da linha 2. Então, também não pode. Então, muito bem. Bom, vamos ver agora o principal resultado desta aula, que diz o seguinte: toda matriz é equivalente por linhas a pelo menos uma matriz escalonada. O que quer dizer isso? Dado uma matriz, sempre vai ser possível se aplicar operações elementares e chegar em uma matriz que pode ser classificada como matriz escalonada. A demonstração desse resultado é constituído por passos que vão dar origem a um algoritmo conhecido ou chamado de eliminação de Gauss ou eliminação gaussiana. Vamos ver os passos deste algoritmo. É um algoritmo que ele é constituído por ciclos. Então, nós temos os passos. Esses 3 primeiros passos vão dar origem ao que a gente pode chamar de primeiro ciclo do algoritmo. Então, vamos conhecer esses passos. Primeiramente, você vai identificar, a partir da primeira linha, a primeira coluna não nula. Se essa coluna for a coluna J, então quer dizer que lá na coluna J existe algum elemento não nulo. Esse I aqui está subentendido, isso que eu acabei de falar. Existe algum elemento não nulo em alguma linha. Então, ó, o I varia do 1 até o M, mas a coluna J está fixada. Muito bem. Vou fazer um desenho aqui para a gente tentar acompanhar. Então, vamos supor que esse elemento não nulo já aconteceu aqui, logo na primeira coluna da matriz. Então, supondo que eu tô aqui, ó, eu até vou colocar aqui, ó, no A2, 1. Aqui eu vou colocar um número qualquer, representado por um asterisco, para ficar mais simples, para a gente conversar um pouquinho aqui.
Bom, aqui está a matriz. Então, você está aqui investigando essa matriz a partir da primeira linha e você foi olhando. Olha, será que essa primeira coluna aqui tem elemento não nulo a partir da linha 1? Apesar de ter um zero na linha 1, quando a gente fala aqui, ó, a partir da linha 1, para baixo está valendo também. Ele não quer exatamente que o elemento não nulo seja da linha 1, tá? Então, essas sentenças matemáticas, o que está sendo informado, que é muito importante a gente interpretar direitinho. Então, suponha que você já encontrou aqui na coluna A1. A própria coluna A1 foi a coluna que satisfez a condição 1. Muito bem. Agora vamos para o item 2. Agora você tem que observar se o elemento A1J, lembrando que o nosso J é o número 1, né? Então, quando ele escreve A1J, nós estamos falando do A11. Será que o nosso A11 é diferente de 0? Se o nosso A11 for 0, nós vamos precisar executar uma operação, que está falando aqui, ó. Nós vamos precisar observar ao longo dessa linha, identificar um elemento que é diferente de 0 para fazer a troca das linhas, para garantir que aqui em cima fique um elemento diferente de 0. Aqui ele está chamando de linha R, nós vamos chamar de linha 2, porque nós já colocamos um elemento aqui de propósito, né, para poder explicar isso. Então, já observei, ó, que lá na linha 2 tem um elemento não nulo. Então, você vai aplicar a operação, linha 1 vai ser permutada com linha 2. Aí, essa operação vai dar origem à matriz A21, asterisco, asterisco, 0, asterisco, 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 e aí terminei. Tá aqui a matriz obtida. O terceiro passo é o seguinte: lá naquela coluna AJ, que no nosso caso é a coluna 1, todos os elementos localizados abaixo desse elemento que você garantiu ser não nulo, que ele vai ser o pivô da linha 1, todos os elementos abaixo dele, ou seja, a partir do número 2, ou a partir do índice 2, que é aqui abaixo, tem que ser todo mundo igual a 0. E como que você vai fazer para garantir isso? Quando não for 0, você vai aplicar essa operação. O que está falando essa operação? Eu vou trocar esse asterisco aqui por C, por B e C, para ficar mais fácil eu explicar. B e C. Olha só, eu quero cancelar esse B, quer dizer, eu quero transformar esse B em 0. Então, eu tenho que aplicar uma operação em toda a linha 3, não vai ser apenas no elemento B. Então, eu vou aplicar a operação no B, nesse asterisco e nesse. A operação que vai ser aplicada vai ser escolhida de acordo com o valor que você quer zerar. Então, se eu quero zerar esse B, ele vai... Ó, vamos entender quem são esses carinhas aqui, ó. O B é esse ASJ. Então, eu quero zerar o B. Eu vou aplicar, então, na linha 2, a operação linha 2 menos B dividido. Esse termo aqui, ó, é o pivô da linha 1. Então, dividido por A21 vezes o elemento da linha 1. A gente coloca L1 e L2 aqui para chamar a atenção que esse L1 e esse L2 vai ter que assumir os valores ao longo da linha toda. O primeiro cálculo que nós vamos fazer é substituir esse L2 por B e esse L1 por A21. Quando isso acontecer, olha só o resultado que você vai obter. B menos B dividido por A21 vezes A21. Ó, cancela aqui, vai ficar B menos B, que é 0. Aí você consegue zerar esse elemento. Os outros elementos vão assumir os valores correspondentes aos números que vão existir aqui. E dessa forma, o que você garantiu? Você garantiu que aqui em cima tem um número não nulo e aqui embaixo tem apenas zeros. E esse é o encerramento do primeiro ciclo do algoritmo. Como que são os outros ciclos? Os outros ciclos é você repetir tudo isso, mas a partir da linha seguinte. Então, o próximo ciclo, eu vou olhar a matriz
apenas a partir da linha 2. Então, eu começo a procurar qual que é a primeira coluna não nula a partir da linha 2. Eu observo qual é o topo, garanto que ele é diferente de zero e transformo em zeros abaixo dele. Próximo ciclo, vou olhar isso a partir da linha 3. E você vai repetir esse processo até a última linha da matriz. Bom, vamos praticar tudo isso num exemplo, que isso vai ficar bem mais claro. Então, vamos lá. Para praticar, nós temos aqui inicialmente o exemplo 2.11, onde nós temos uma matriz de 3 linhas e 4 colunas. Iniciando, olha só, como A possui 3 linhas, nós vamos realizar no máximo 3 ciclos, porque ele vai atuar aí nas 3 linhas da matriz. Então, nós vamos começar o seguinte, inicialmente observe que a coluna 1 é a primeira coluna com elementos não nulos a partir da linha 1. Você pode ir lá até circular. Você olhando aqui a partir da linha 1, essa primeira coluna aqui já possui elementos não nulos. E o topo, inclusive, é diferente de zero, né? Então, o A1 é diferente de zero, ele vai ser o próprio pivô. A nossa tarefa seguinte é zerar abaixo dele. Esse número da L3 já é zero, então basta zerar esse número 3. Então, para zerar o 3, a operação que vai ser aplicada na matriz, que nós estamos chamando de 2.1, vai ser L2 menos 3 vezes L1. Mas é aquela fração que a gente tinha lá na fórmula. A fração está aqui, ó, eu tenho que dividir por esse número. Então, 3 dividido por 1, mas 1 não precisa aparecer, por isso que ficou apenas 3. Esse cálculo ele vai ser aplicado ao longo da linha toda. Vamos fazer aqui na frente para você ver? Olha só. 3 menos 3 vezes 1, que é igual a 0, que é esse número aqui. O próximo, esse 3 com esse 0, ó. 3 menos 3 vezes 0, que é igual a 3. É esse número. O próximo, 0 com menos 1. 0 menos 3 vezes menos 1. Menos 3 vezes menos 1 dá 3. E o último, esse 1 com esse 0. 1 menos 3 vezes 0 é igual a 1, que é esse número aqui. Ok? Então, fizemos aí o cálculo para zerar abaixo do pivô da linha 1 e a gente completou o primeiro ciclo. Olha só como é que está a primeira coluna. Vamos para o segundo ciclo. No segundo ciclo, você vai agora observar a partir da linha 2. Então, a sua observação agora se restringe a esse pedaço aqui da matriz. Você deve buscar a primeira coluna não nula, que está acontecendo aqui, ó, nesse 3 e nesse menos 2. A partir daqui, você olha para o topo. Ele tem que ser diferente de zero, ele já é diferente de zero. Então, basta zerar abaixo dele, que é zerar esse menos 2. Como que eu zero esse menos 2, hein? O menos 2 está na linha 3, então a operação será linha 3, sempre o sinal do número que vem aqui nessa operação é o sinal oposto ao número que está aqui. Então, já que está negativo e eu tenho que zerar, por isso ficou positivo aqui. Esse número aqui é sempre igual ao número que você quer zerar, e esse denominador é igual ao pivô. Então, aqui dividiu por 3. Vamos aplicar essa operação juntos. Então, vamos lá. Vou começar aqui, ó, na primeira, para você observar que esses valores que você já transformou em zero, eles nunca vão deixar de ser zero. Então, olha só. O L3, nessa posição aqui, é o 0, mais 2 sobre 3 vezes 0, que vai ser igual a 0, que é esse valor que está aqui, vírgula. Próximo número é esse menos 2. Menos 2 mais 2 sobre 3 com esse 3. Corto 3 com 3, menos 2 mais 2, deu 0, que é esse aqui. Próximo número, próximo cálculo, são com esses dois aqui. Então, L3 é menos 6, mais 2 sobre 3, que multiplica 3. Então, multiplico 3 com 3, menos 6 mais 2 dá menos 4, que é esse valor aqui. Agora, o último cálculo, 2
mais 2 sobre 3, que multiplica 1, que vai ser igual, tira o mínimo múltiplo comum, que eu tô aqui com esse cálculo, né? Mínimo é 3. 3 vezes 2, 6. 6 mais 2 dá 8 sobre 3, que é esse número aqui. Então, quando você chega agora nessa matriz, você já completou o segundo ciclo, que corresponde a botar o pivô na segunda linha, pivô é o primeiro número não nulo da linha, e zerou abaixo. Agora, na terceira linha, não tem, o primeiro número não nulo é o menos 4, e não tem nada abaixo dele. Então, terminamos. Essa matriz C é a matriz no formato escalonada, que é equivalente por linhas à matriz A, que foi a matriz dada. Vamos ver mais um exemplo. Aqui nós temos agora uma matriz com mais colunas, 1, 2, 3, 4, 5, com 6 colunas. Nós vamos inicialmente, procure a primeira coluna não nula, a primeira coluna com elementos não nulos a partir da linha 1. Então, olha só, essa coluna aqui, você tem que passar por cada coluna e avaliar. Essa coluna tem elementos não nulos a partir da linha 1? Tem. Então, ela é a coluna que nós devemos trabalhar. Só não seria essa se tudo fosse zero, porque aí você observaria que não tem nenhum elemento não nulo, aí você passa para a próxima coluna. Então, esta, como tem números não nulos, é com ela que nós devemos trabalhar. Olhe para o topo da coluna, nesse caso é zero. Então, você é obrigado a fazer uma permutação. Aqui a gente escolheu permutar com a linha 2, a linha 1 com a linha 2. Então, efetuamos a permutação e tivemos essa matriz B aqui como resultado. O próximo passo é zerar abaixo do pivô da linha 1. Quando você coloca o número não nulo lá na linha 1, você está definindo o pivô da linha. Então, agora eu tenho que zerar abaixo dele. Esse aqui já é zero, então falta eu zerar o elemento da linha 3. Como que eu vou zerar esse elemento? Com o cálculo que foi estabelecido lá no algoritmo. Olha, L3 menos 2 sobre o pivô vezes L1. Vamos efetuar esse cálculo aqui ao longo de toda a linha 3. Vou fazer junto com vocês, olha só. É 2 menos 2 sobre 2 vezes o L1, que é 2. Então, ó, em cada etapa, eu vou substituindo os valores correspondentes. Então, nesse primeiro cálculo, eu usei esse número 2 e esse 2 no lugar do L3 e do L1. Fizemos o cálculo e encontrou zero, que é esse zero aqui. Aí, o segundo cálculo é feito com esse 4 e com esse 4. Então, vou botar uma vírgula. Então, vai ficar 4 menos 2 sobre 2 vezes 4. 2 sobre 2 dá 1. 4 menos 4 vai dar 0. Então, achei esse zero. Próximo cálculo é com esse menos 5 e com esse menos 10. Então, vírgula. Agora, eu tenho L3 é menos 5. Menos 2 sobre 2 vezes L1, que é menos 10. Então, eu estou aqui com menos 5 mais 10. Menos 5 mais 10 vai dar 5 positivo, que é este que está aqui. O próximo cálculo agora será com esse 6 e com esse 6. Então, 6 menos 2 sobre 2 vezes L1, que é 6. 2 sobre 2 dá 1. Então, 6 menos 6 dá 0. Aqui está o zero. Próximo cálculo, menos 5, agora este com este. Menos 5, menos 2 sobre 2 vezes 12. Vezes 12. Então, eu vou cortar 2 com 2, dá 1. Menos 5 menos 12, então deu menos 17, que é esse valor que está aqui. E por último, agora, esse menos 1 com esse 28. Menos 1, menos 2 sobre 2, menos 28. Vou botar um parêntese aqui, ó. Menos 2 sobre 2, vezes 28 positivo, vezes 28. 2 sobre 2 é 1. Menos 1 menos 28, menos 29, que é esse valor. Então, quando a gente terminou aqui essa matriz C, nós conseguimos encontrar
a matriz correspondente ao primeiro ciclo. Você botou o pivô da primeira linha e zerou abaixo dele. Continuando com os passos do algoritmo, a gente estava aqui, né? Aí, vamos agora, coloquei repetir a matriz C aqui para ficar mais fácil da gente olhar. Continuando com os passos do algoritmo, agora você vai para o segundo ciclo, onde devemos observar a partir da linha 2, identificar a primeira coluna não nula. Então, aqui a partir da linha 2, você vai buscar. Essa é não nula? Não satisfaz, não satisfaz. Aqui já satisfaz. Aqui nós temos uma coluna com elementos não nulos a partir da linha 2. Então, olha, ela aconteceu na coluna 3. Por isso que eu coloquei isso aqui, ó, coluna 3 da matriz C. Lá na coluna 3 da matriz C, lá na linha 2 está o primeiro elemento não nulo, que ele já é diferente de 0. Nós vamos utilizá-lo como pivô e nós vamos zerar abaixo dele. Então, nós devemos zerar esse número 5. Olha só como que ficou a operação, ó. A linha 3 vai ser substituída pelo cálculo linha 3 mais 5. Aqui, como eu expliquei para vocês, que eu tô sempre usando o sinalzinho oposto ao número que está aqui, tem um cálculo subentendido aqui, ó. Essa operação, inicialmente, você escreveria assim, ó, linha 3 menos 5, né, que é o oposto do número que está escrito aqui, dividido pelo pivô, o pivô é menos 2, vezes L2. Aí, esse sinalzinho aqui, menos com menos, vai ficar mais, que é esse mais que está aqui, certo? Muito bem. Então, entendido isso, vamos executar essa operação. Então, a operação que vai ser executada é L3 mais 5 sobre 2 vezes L2. Vai ser executada ao longo da terceira linha, ao longo dessa linha aqui, em todos os elementos. Você vai observar que esse 0 e esse 0, eles continuam sendo iguais a 0. Olha só, onde tiver L3 e L2, nós vamos usar os valores correspondentes. Então, vou começar aqui embaixo, ó, vou escrever aqui embaixo. Vai ficar L3, que é 0, mais 5 sobre 2, vezes L2, que também é 0. Então, aqui vai zerar e o resultado é 0, que é esse 0. Próxima substituição, esse 0 com esse 0. Então, eu tenho 0 mais 5 sobre 2 vezes 0, que vai dar 0 também, que é esse aqui. Agora, eu estou aqui. Então, L3 é 5, mais 5 sobre 2, que multiplica o L2, que é menos 2. 2 sobre 2 dá 1, só que tem esse negativo aqui, ou seja, sobrou menos 1. 5 vezes menos 1 dá menos 5, então ficou 5 menos 5, que vai ficar 0, que é esse 0 que está aqui. Agora, estamos aqui. L3 é 0, menos 5, mais 5 sobre 2 vezes 0. Então, aqui deu 0 novamente. Agora, estamos aqui e aqui. Então, eu estou com L3, que é 17, mais 5 sobre 2, que multiplica o L2, que é 7. Isso é igual a menos 17, 5 vezes 7, 35, dividido por 2, tiro o MMC, que é 2, vou continuar o cálculo aqui, ó. Então, 2 vezes 17, menos 34, mais 35, dividido por 2, que vai ficar 1 sobre 2, que é esse cálculo que está aqui, que é esse resultado, né? Agora, por último, esse com esse. Então, nós temos menos 29, mais 5 sobre 2, que multiplica 12, que é igual menos 29, mais 60 sobre 2, 60 dividido por 2 dá 30. Aqui eu podia também simplificar 12 com 2, né? Dava 6. 6 vezes 5, 30. Então, ficou menos 29 mais 30, que é igual a 1. Então, nós terminamos mais um ciclo do algoritmo. Vou apagar para a gente avaliar.
Então, terminamos mais um ciclo que corresponde aí ao pivô da segunda linha e zerar abaixo. Qual vai ser o próximo passo? O próximo passo é você avaliar a partir da linha 3, qual que é a primeira coluna não nula e zerar abaixo. Como não tem mais ninguém, nós terminamos. Então, essa matriz D é a matriz escalonada equivalente por linhas à matriz A. Bom, vamos ver mais um exemplo. Então, nós temos agora o exemplo 2.13, aqui nós temos nossa matriz, e nós vamos aplicar os passos do algoritmo. Então, iniciando no primeiro ciclo, a partir da linha 1, identifica a primeira coluna não nula, que ela já acontece aqui, ó. Então, e o topo já é igual a 1, inclusive vai ser o nosso pivô. Eu vou circular o pivô. Agora, eu tenho que zerar abaixo dele. Olha agora que todos os termos abaixo do pivô são não nulos e devem ser zerados. Nós podemos zerar todos de uma única vez, ó. Então, aqui nós colocamos 3 operações, olha. A operação da linha 2, a operação da linha 3 e a operação da linha 4, todos obedecendo os valores que estão aqui. Então, como aqui é 1, nós fizemos L2 menos L1. Esse aqui é 1, então ficou L3 menos L1. E esse é 3, então ficou L4 menos 3L1. Eu aconselho que vocês escrevam os cálculos para vocês não errarem as continhas, porque apesar de serem simples, a gente pode errar os sinais, o que é muito comum, o que eu já observei ao longo dos anos aí trabalhando com este assunto. Então, vamos lá, nós vamos começar aqui na linha 2, tá? Eu vou escrever todos os cálculos aqui com vocês, pelo menos aqui da linha 2 para a gente entender. Então, vamos lá. Começando, então, o primeiro escreva qual operação que você vai aplicar. Eu vou aplicar a linha 2 menos linha 1. Então, eu vou usar esses dois valores. Então, linha 2 é 1, linha 1 é 1, então deu 0, que é esse resultado aqui. Em seguida, nós temos esse com esse. Então, 2 menos 2. Esse aqui é só subtrair e pode ser direto, né? 0. 1 menos 0, 1. Menos 3, menos 3, menos 3. Então, ficou menos 3 mais 3, 0. 1 menos 1, 0. 2 menos 0, 2. 3 menos 2, 1. Então, isso foi simples. Na linha 2 também vai ser simples. Vamos trabalhar a terceira, vamos trabalhar na L4, para eu fazer junto com vocês. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar aqui nessa linha 4, para encontrar esses valores aqui, junto com vocês. Então, vamos lá. Na linha 4, a operação é linha 4 menos 3 vezes linha 1. Então, eu vou começar com esse número 3. 3 menos 3 vezes linha 1, que vai dar 0, que é esse 0 aqui. Depois, 6 menos 3 vezes 2, que vai dar 0 também, tá? Aqui. Em seguida, esse 1 com esse 0. 1 menos 3 vezes 0, que é igual a 1. Esse. Agora, eu estou aqui com esse. Menos 9, menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3, 9. Menos com menos mais. Então, ficou 9 positivo. Então, vai ficar 0. Em seguida, agora esse com esse. 4 menos 3 vezes 1. 4 menos 3, que é igual a 1, que é esse 1. Agora, esse com esse. 3 menos 3 vezes 0, que vai ficar 3, que é esse 3. Agora, é 9 com 2. 9 menos 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. 9 menos 6, 3, que é esse 3. Então, terminamos o primeiro ciclo, que foi colocar o pivô na linha 1 e zerar abaixo dele. Qual é o próximo passo? Próximo passo, você vai procurar aqui no restante da matriz, a partir da linha 2, a primeira coluna não nula. Então, a partir da linha 2, esse pedaço aqui. Então, essa não serve, vai ser aqui, ó, 1, 0, 1, né? Então, vamos lá.
nessa coluna 101, deixa eu apagar um pouco aqui, para ficar melhor para vocês. O topo já é diferente de 0, que vai ser o nosso pivô, e nós temos que zerar esse número 1 que está aqui na quarta linha. Então, eu tenho que zerar esse número 1. A operação vai ser fazer L4 menos linha 2. Você tem que observar, tem que notar, ficar bem claro para você, que a cada ciclo, o processo de zerar, ele sempre usa a linha do ciclo. Esses cálculos aqui anteriores foram feitos todos utilizando a linha 1, porque a gente estava utilizando esse pivô da linha 1. A gente estava no primeiro ciclo. Agora, nesse próximo ciclo que eu vou trabalhar aqui, eu já estou trabalhando com o pivô da linha 2. Então, o cálculo feito para zerar, que está escrito aqui, já utiliza a linha 2, porque é a linha 2 que eu preciso utilizar agora para zerar abaixo do pivô da linha 2. Então, o cálculo vai ser feito L4 menos 1 vezes L2. Vai ficar L4 menos L2. Aqui a gente já escreveu os resultados. Vamos calcular juntos aqui na página anterior? Então, olha só, efetuando o cálculo L4 menos L2, o cálculo vai ser colocado, o resultado vai ser colocado na L4. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. 1 menos 1, aqui vai ficar 0. 0 menos 0 continua, vou escrever aqui abaixo. 1 menos 1 vai ficar 0. Esses que já são 0, você pode repetir, vai ser 0 sempre. 0 menos 0, 0, 1 menos 0, 1, 3 menos 2, 1 e 3 menos 1, 2. Esse resultado foi colocado aqui, ó, certo? Essa matriz C. Muito bem, agora, a partir daqui, nessa C, você finalizou o segundo ciclo, que correspondia a colocar o pivô na linha 2 e zerar abaixo, ó. O primeiro ciclo colocou o pivô na linha 1 e zerou abaixo. O terceiro ciclo, você vai procurar agora, a partir da terceira linha, a primeira coluna não nula, que está acontecendo aqui. Você vai olhar o topo para zerar abaixo. Então, o seu topo é o número 1, e você tem que zerar esse número 1 que está aqui abaixo, na linha 4. Então, a operação que vai ser aplicada, olha só, L4 menos L3. Então, fazendo aqui, ó, 0, 0, 0, 0, 1 menos 1 dá 0, 1 menos 1 dá 0 e 2 menos 2 dá 0. E aqui mesmo termina os passos do algoritmo, porque nós não vamos ter mais linhas não nulas. E essa D vai ser a matriz escalonada equivalente por linhas à matriz A. Aqui nós temos uma sequência de exercícios para que vocês pratiquem bastante esse assunto, porque ele é importantíssimo para as aulas seguintes.